Meu nome é Novo Hamburgo, quer dizer, comecei brincando porque eu sou Bruno Fezzi, corretor de seguros, 48 anos, mas a minha história e a história do Novo Hamburgo se confunde. Eu virei torcedor desde que eu me conheço por gente, porque meu pai era só Novo Hamburgo, minha mãe era só Novo Hamburgo, os meus avós paternos e maternos também eram só Novo Hamburgo, eu acabei me tornando um anilado desde que eu me conheço por gente. E inclusive com muitas peculiaridades. Uma delas, toda criança ganha mesada quando pequeno. Lá em casa eu não ganhava mesada, eu ganhava bicho por vitória. Ou seja, automaticamente a gente já ia sendo induzido a gostar do clube. Bom, em primeiro lugar, o avanço da modernidade, a gente acaba hoje que quase que estando 24 horas conectado com o clube, acompanhando as novidades, e porque eu tenho uma característica. Eu fui torcedor, fui mascote quando pequeno, depois me cheguei a participar de torcida organizada, depois sempre sendo filho de dirigente, acabei me tornando dirigente até que em determinado momento eu passei também pela presidência do clube, dando sequência já numa trajetória da família, né? O Novo Hamburgo já completaram agora em 2014, 10 anos que está na divisão principal do Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo vem numa evolução, vem numa crescente, e em 2014 teve uma campanha maravilhosa na Copa Brasil, mas infelizmente por uma questão interna e burocrática acabou a vaga saindo das nossas mãos. Isso acabou gerando um transtorno interno e administrativo muito grande. Então o clube passou por uma reformulação e está agora aos poucos se reorganizando e se reestruturando, já visando uma nova realidade financeira, porque hoje, com a mudança que houve, a responsabilidade de um dirigente é muito grande. Então os dirigentes precisam ter também a grandeza de saber conduzir o clube de acordo com as suas características. Eu, quando fui presidente, na época o Aimoré estava numa outra divisão, era o 15 de novembro. Mas o nosso grande rival é o Aimoré, não resta dúvida, porque o 15 de novembro é um clube amador que em determinado momento jogou futebol profissional. E o Aimoré não, o Aimoré também tem história e desde pequeno eu me lembro de uma rivalidade muito grande. Nosso principal rival é o Aimoré. Aqui eu vou acompanhar o voto do meu pai, eu vou eleger um jogador que na verdade eu não vi jogar, mas tendo participado de uma seleção nacional, vindo de um clube do interior, não apenas fazendo parte, mas sendo titular, disputando um torneio internacional, fazendo com que o Brasil ganhasse seu primeiro título internacional, porque isso foi em 56, foi antes ainda da Copa do Mundo. Então, o primeiro título nacional que uma seleção brasileira ganhou tinha um jogador do Novo Hamburgo, Raul Klein. Então, eu sou obrigado a votar no Raul Klein também. Olha, o maior que eu vi jogar, eu me recordo de vários, mas Marquinhos, goleiro, o Novo Hamburgo teve o Ederson, meia cancha, teve o Rached, inclusive o Rached, ele fez um gol aquele gol que o Pelé tentou fazer e não conseguiu fazer, o Rached conseguiu fazer no Novo Hamburgo, ou seja, estava do lado do campo do Novo Hamburgo, o goleiro contra o Esportivo de Bento Gonçalves, o goleiro do Esportivo deu o balão, ele no campo do Novo Hamburgo estava dentro do grande círculo, matou na coxa e vendo o goleiro adiantado ele tocou de volta, o goleiro tentou voltar em tempo e não conseguiu. Isso é um gol histórico, né, no qual... E eu encerro entre os grandes jogadores citando um jogador da minha época, que foi o meia cancha Preto, que como presidente foi um jogador que começou a nível de grupo, se destacou, se tornou titular, acabamos vendendo ele para um clube maior, que também acabou tendo uma projeção nacional e que eu encerro aqui citando como um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Esse gol foi, na verdade, foi em 84, no campo da Montanha,
onde contra o Esportivo em Bento Gonçalves. Várias escalações, mas eu vou citar 3 rapidinho, né? Em 1980, o Novo Hamburgo ficou campeão do interior, onde o time era Júlio, Manuel, Ronaldo, Paulo Vieira e Joaquim. A meia cancha era Lorival, Dagoberto e Ederson, Itamar, Paraná ou Jorge e Passos. Isso era em 80. Em 85, a escalação era Marquinhos, Celso Augusto, Bob Solis e Luiz Olauri. Meia cancha, Palmito ou Benhur, Robson e Valdo. E o ataque era Ginga, Romário e Fagundes. Em 2005, quando eu fui presidente, onde nós ficamos campeões da Taça Peronde, da Copa RS, e levamos o Novo Hamburgo a um 4º lugar na Série C do Campeonato Brasileiro. A escalação era Luciano, Rafael, Sandro Blum, Dias e Luiz Henrique, e Alex na lateral esquerda. Eventualmente jogava o Chiclé na zaga também. Era Márcio Ram, Pedro Ayub, Preto, Valdinei e Flaviano ou Maicon na frente, jogando Luiz Gustavo eventualmente também. A gente lembra de várias situações, eu vou citar 2. Em 1988, o Novo Hamburgo disputava um jogo decisivo em Bagé contra o Guarani de Bagé. E nós estávamos de 10 torcedores do Novo Hamburgo na geral. E era um jogo de volta. No jogo de ida tinha tido problema em Bagé e alguns torcedores de Bagé estavam prometendo quem de Novo Hamburgo fosse para lá. E chegou no intervalo do jogo, o jogo estava 0-0, com esse resultado o Novo Hamburgo classificava. O chefe da brigada nos procurou e disse que a brigada não iria conseguir dar conta de conter e nos dar proteção. Então ele pediu que aos poucos vinham 3 ou 4 brigadianos, levavam 1 a 1. O segundo tempo inteiro nós assistimos dentro do vestiário, por uma janelinha, não conseguimos assistir o resto do jogo, onde o Novo Hamburgo acabou empatando 0-0 e voltando para a primeira divisão. Não conseguimos assistir o segundo tempo. E uma outra briga histórica foi em 2003, Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria, onde acabou o time de Santa Maria, quando chegou em Novo Hamburgo, não conseguiu, quando desceu do ônibus já começaram as confusões fora do estádio, e dentro do campo também o juiz deu um pênalti a favor do Novo Hamburgo, pênalti legítimo, é claro, onde deu uma briga campal entre os dois times, mas o Novo Hamburgo acabou fazendo o pênalti, subindo para a primeira divisão. E encerrando em 2004, Novo Hamburgo e Irati, na cidade de Irati, no Paraná, onde o Novo Hamburgo havia ganho em Novo Hamburgo e lá em Irati ele poderia perder por 2 a 1 e ele estava perdendo por 2 a 0. Aos 48 minutos do segundo tempo, o Novo Hamburgo conseguiu fazer um gol que nos daria a passagem para a próxima fase da Série C. E o Bandeirinha, que estava no lance, tinha o treinador do time adversário em cima dele. Quando deu o gol, toda a casa-mata do time adversário cercou o Bandeira e não deixou ele correr para o meio. Então, por uma questão de livre e espontânea defesa, ou seja, protegendo fisicamente, ele ficou parado, eles não deixaram ele e ele levantou a bandeira. Com isso, deu uma briga generalizada dentro de campo. Foi uma situação realmente bastante crítica. Ali eu estava como um dirigente assistindo o jogo da cabine de imprensa, mas foi uma situação bastante complicada, inclusive para nós conseguir sair do estádio depois. Na verdade, o hino, ele precisa ser colocado uma coisa. O hino, ele tinha a letra dele, mas como era uma letra muito antiga, ela, na verdade, a melodia, pouquíssimas pessoas sabiam. Então, ele praticamente ficou assim, adormecido. Neste ano que passou, foi criado um novo hino, mas ainda não pegou. Então, geralmente, quando acabam nos perguntando o hino, a gente acaba trazendo um grito de guerra da torcida que acaba tendo uma maior visibilidade do que o hino. Então Dali Noia, Dali Noia, Dali Noia, Dali Noia,
Dali Noia, dali Noia. A Copa 2014, em termos de organização, foi um exemplo para o mundo, porque casualmente eu fiquei arrependido de não ter comprado nenhum ingresso, até porque para mim Copa do Mundo é Campeonato Gaúcho, onde o Novo Hamburgo tá disputando, né? Mas quando eu vi a organização e 2 ou 3 dias eu saí em Porto Alegre nas noites que estavam acontecendo a Copa do Mundo e a gente tinha a impressão que estava caminhando na Europa ou estava caminhando nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, com uma segurança completa, a gente não via confusão. Então, com relação à parte da organização, realmente o Brasil esteve de parabéns. Já tive a oportunidade de estar em mais de um deles. Também conheço países fora e os estádios foram estádios de primeiro mundo. Eu apenas acho que existem algumas questões administrativas internas que agora os governos precisam aprender a administrar e fazer com que eles se tornem rentáveis. Mas isso é uma coisa à parte do futebol, porque os estádios para a Copa do Mundo realmente são estádios que não devem nada para os estádios de primeiro mundo. Bom, eu penso que a torcida organizada ele é um componente do futebol e que faz parte e ajuda a engrandecer e embelezar o espetáculo. Mas como tudo, como todos os lugares, existem os bons e os ruins. Então, sim, existem pessoas que acabam se infiltrando e denegrindo e prejudicando a imagem do futebol como um todo. Então eu penso que precisa ser cuidado, sim, precisam ser monitoradas, mas eu sou favorável à participação das torcidas organizadas, com charangas, com fumaças, com o devido cuidado, dando a proteção para as pessoas, para o cidadão que vai participar do espetáculo, mas eu sou favorável à charanga, a foguete, a bandeiras, porque isso acabam dando um brilho maior ao espetáculo. Eu sou contra racismo em qualquer espaço e, logicamente, como o futebol, como é uma coisa que, principalmente aqui no Brasil, tem uma representatividade muito maior, acaba dando uma conotação maior do que o todos. Mas o caso de racismo, na verdade, é um caso público, é um caso social, onde eu sou contra em qualquer facção que ele seja acaba transparecendo.